A paz de Deus, nosso Pai, e a paz do Messias, chamado Cristo e chamado de Jesus, e o amor do Espírito Santo, as doces consolações dele, e a fidelidade dos três esteja com todos vocês e comigo também. Meus irmãos, eu nesta noite convido agora todos vocês para que eu aqui lendo e você assistindo esse vídeo, aleluia, glória a Deus. Convido agora todos vocês para nós lermos juntos o 24º livro da Bíblia Sagrada. O livro de Jeremias, capítulo 2. A fidelidade de Israel. Todos temos que ser fiel e obediente. Todos os filhos, todos os que chamados, devem obedecer e ser fiel ao Senhor nosso Deus, aleluia, e aos seus líderes e aos seus pastores. Porque se você não for fiel ao Senhor nosso Deus e obediente ao Senhor nosso Deus e aos seus pastores, você não pode ser fiel e nem obediente a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Ah, como você era obediente! Mas agora você me desobedece. Vocês são desobedientes, são teimosos. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Eu cuidei de vocês, dei comida, dei alimentos, dei água a vocês, meus filhos. Mas vocês são infiéis e desobedientes a mim. Povo de Israel, arrependam-se, voltem para mim. Povo de Israel, você era só meu, era sagrado como o trigo, que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram vocês sofrer. Isso quer dizer, eu castiguei todos os que fizeram mal a vocês. Mas vocês me desobedecem. Portanto, vocês não me amam, porque me desobedecem. Portanto, vocês não me respeitam, vocês me desrespeitam. Tantas coisas boas e maravilhosas que eu fiz no meio de vocês, e vocês não me agradeceram. E fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Arrependam-se, pecadores, ingratos, rebeldes, desobedientes. O pecado dos antepassados dos israelitas, descendente de Jacó, a famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz que, de feito, os seus antepassados
acharam em mim para me abandonar? Nenhum. Eu não fiz o mal a vocês, fiz o bem a vocês. Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis para mim. Se tornaram inúteis para mim porque me rejeitaram e me abandonaram. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito e não me agradeceram. E não me louvaram. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem. Eu cuido de vocês, cuidei muito e não me canso de cuidar. Arrependam-se e voltem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal. Eu não os mandei. Me desobedeceram e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Mas eu posso ajudar, proteger e socorrer. O Senhor Deus diz assim: eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Eu vou acusá-los pelos pecados, pelos erros, pela desobediência e pela abominação contra o meu santo nome. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Deem ouvidos, acreditem e se arrependam e voltem para mim. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quidar, no leste. E prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes, que eu vou fazer acontecer. Eu falo e se cumpre. Aleluia, glória a Deus. Eu mando e desmando. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros. São fiéis e vocês são infiéis a mim, que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas,
que deixam vazar a água da chuva. Abandonaram o melhor de mim que tenho para dar a eles. Me abandonaram. Me trocaram por outros deuses que não podem os ajudar. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é escravo, nem nasceu escravo. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos o escravizam? Porque eles vão se entregarem a eles para serem escravos deles, como se fossem leões. Eles têm dado urros contra Israel. Os inimigos, como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mífis. Sim, os moradores de Méfins e de Táfnis raparam a cabeça de Israel, povo de Israel. Eles tiraram tudo de vocês porque vocês foram procurar eles, os seus inimigos, e me abandonaram. Arrependam-se e volte para mim. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Não é minha culpa. É vocês mesmos que procuram o que é errado. É vocês mesmos que vão atrás das coisas que não convém em vocês. Que não convém para vocês. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. E agora o que é que você vai ganhar? Nada. Indo até o Egito para beber a água do rio Nilo. O que você vai ganhar indo até a Síria? Também nada. Para beber a água do rio Eufrates. Eles são inimigos. A sua própria maldade o castigará. E você será condenado porque me abandonou. Você vai procurar amigos distantes e fazer aliança com pessoas que não querem ser seu amigo, são inimigos. Portanto, a sua própria maldade o castigará. E você será condenado porque me abandonou. Foi procurar ajuda, socorro, fora. E não me procuraram, não me consultaram. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus. E deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Você é moco? Você é surdo? Eu estou falando, arrependam-se. O Senhor Deus diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer, nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava a imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade, mas veja o que vocês é agora.
É uma parreira estragada. Vocês estão doentes. Vocês estão manchados. Que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia virar mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ouçam, escute, porque você não é moco e nem é surdo. Precisa crer, se arrepender e voltar para mim e me obedecer, diz o Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso. E que você pode dizer que não se machuque, como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Eu vi sua prática maligna. Eu vi e ouvi o que você falava e que praticava. Sua adoração ao Deus Baal, eu vi e ouvi tudo. Veja como você pecou no vale. Veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? Ninguém. Eu não impeço. Não interfiro no que você quer. De jeito nenhum. Mas você precisa se arrepender para poder voltar para mim. O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca de tanto dar adoração a eles, porque eles não ouvem, não podem fazer nada por vocês. E depois vocês, de tanto clamarem ao seu Deus Baal, e ele não ouvir e nem o ajudar, nem socorrer vocês, cuidado para a sua garganta não ficar tão seca que você venha chegar a morrer de sede ou tentar me procurar e pedir água para beber. Aleluia, glória a Deus. Eu quem posso te ajudar, eu quem posso te socorrer, mas você diz, não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles, que vá. Não impeço, que vá, pois eu não sou contigo. Me rejeitaste, eu também o rejeitarei. O castigo do povo de Israel. O Senhor Deus diz, como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha, todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha, todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai, e a uma pedra, você é a minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas. Eu que os ajudei, eu que os criei, eu que os fiz, e vocês me rejeitaram, eu que o amei, eu que os dei saúde, eu fiz tudo por vocês, vocês me rejeitaram. Em vez de virarem o rosto para o meu lado,
No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que os salve? Então, vão pedir aos deuses de vocês. Eles podem os ajudá-los e os socorrerem. Então, onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem. Não são deuses? Se é que pode ajudar os seus deuses. Não podem ajudar, mas se é seu Deus que vocês falam, então são tantos quantos as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Não, eu os amei, eu os amo, eu os livrei, eu os protegei e não me esqueço do que fiz por vocês. Ainda posso fazer de novo. Arrependam-se e voltem para mim. Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso por acaso uma jovem esquece as suas joias? De jeito nenhum. Eu também não esquecerei de vocês. Ou uma noiva esquece o seu véu? De jeito nenhum. Eu também não esquecerei vocês. Mas o meu povo esqueceu de mim por todos os dias, que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como anda atrás dos amantes. E até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas, apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo, mas eu, o Senhor, o castigarei. Mas eu, o Senhor, o castigarei, porque você diz que não pecou contra mim. Por que você muda assim para pior? Sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Síria, também ficará desiludido com o Egito. Isso quer dizer, você ficou decepcionado com a Síria? Também vai ficar decepcionado com o Egito. Eu farei tudo isso acontecer. Você vai voltar também do Egito, de cabeça baixa, humilhado, envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitarei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Aleluia, glória a Deus. E agora, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.